Olá, seja bem-vindo ao Observações Agora, temporada inédita de 2023. No programa de hoje nós vamos falar sobre a adoção, como funciona esse processo, como lidar com os desafios, tanto pais quanto futuras crianças que serão adotadas e ainda com a justiça. Tudo sobre o assunto você confere daqui a pouco no Observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Candle Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232-3090. Existem hoje no Brasil mais de 30 mil pessoas na espera por adotar uma criança. Em Minas Gerais, são mais de 4 mil pessoas na fila. Mas o que leva a ter esse tanto de pessoas esperando, enquanto tem também crianças aguardando serem adotadas? Quais são os desafios que ambos vão enfrentar na convivência? Então, para falar sobre esse assunto que é tão interessante e, claro, está aí em voga na nossa sociedade, a gente recebe hoje aqui no primeiro Observações Inédito de 2023, o Dr. Antônio Fortes, ele que é o juiz da comarca de Pará de Minas da Vara da Infância e da Juventude. Dr. Antônio, obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esse assunto que é polêmico, mas ao mesmo tempo tão importante de ser tratado, né? Obrigado, Henrique, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui para responder as perguntas e indagações dos telespectadores do programa. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que hoje você, que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui da nossa comarca, percebe essa questão aí de pais interessados, né, futuros pais interessados em adotar, enfim, a questão da adoção como um todo no nosso país?
A adoção é muito importante, esse ato do casal ou da pessoa de forma isolada a buscar aquilo que se sente bem, que é uma criança. Só que tem diversos aspectos a serem analisados, não é uma questão fácil, porque tem um cadastro, tem que analisar o perfil de cada pessoa, tem que saber se aquele perfil que é buscado pela pessoa que quer adotar há disponibilidade de crianças, e isso é que faz com que seja inversamente proporcional, assim dizendo, seriam duas pirâmides inversas, a quantidade de pessoas que querem adotar e a quantidade de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. O CNJ, ele tem um sistema, que é o Sistema Nacional de Crianças Abrigadas e para Adoção, que é o conhecido pela sigla SNA, que tem lá o cadastro das pessoas que estão aptas à adoção. Hoje no Brasil são mais de 30 mil pessoas, em Minas Gerais mais de 4 mil, só que em relação às crianças aptas a adotar, são cerca de 5.500 crianças hoje aptas à adoção no Brasil e em Minas Gerais cerca de 570 mil. E aí você me indaga, por que não são adotadas essas 500 crianças especificamente aqui em Minas Gerais, já que nós temos pouco mais de 4 mil interessados? A primeira questão é, quando a pessoa ou o casal propõe a adoção, entre outros aspectos, ela indica o perfil que ela busca. Você não pode obrigar uma pessoa a adotar uma criança ou um adolescente que ele não queira. Então, muitas das vezes, o perfil mais procurado são crianças recém-nascidas até 2 anos, geralmente do sexo feminino e brancas. Esse é o perfil que há menos crianças disponíveis. Então, por isso, gera esse, digamos, não acompanhamento, esse desenquadro entre a quantidade de pessoas que querem adotar e a quantidade de crianças disponíveis, porque não há um encaixe perfeito entre o que se busca e aquilo que está disponível de crianças a serem adotadas. Agora, o processo de adoção, a gente que está de fora, né, a gente que é leigo nesse assunto, acaba ficando questionando o seguinte: por que é tão burocrático adotar uma criança? Porque a gente vai vendo que à medida que a burocracia vai indo, a criança vai subindo de idade, vai saindo daquele padrão que é estabelecido pela sociedade também, às vezes ficando até mesmo sem ser adotada, ficando aí, como diz um popular, a Deus dará. Então, por que é tão burocrático? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o casal ou a pessoa que quer adotar, ele tem que fazer uma habilitação, chama-se habilitação à adoção. Esse casal ou essa pessoa, eles fornecem toda uma qualificação, a documentação necessária, e depois de ser aprovado na justiça, aprovado que eu digo, os documentos estarem em ordem e passar por avaliações sociais, psicossociais, com psicólogo, eles são incluídos na lista. A partir desse momento, eles são chamados quando tem uma criança disponível. E aí é o seguinte: a criança disponível, toda criança tem pai e mãe. E há 2 formas dessa criança ser adotada. Uma de forma mais rápida e uma de forma menos rápida. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a criança ainda está sobre o poder familiar dos pais, todo pai tem direito, pai ou mãe, tem direito a ser mantido no poder familiar dessa criança. Então, ele vai fazer a sua defesa. Se há notícia que essa criança está maltratada, ainda que isso seja verdade, é possibilitado aos pais provarem o contrário. Então, por isso, geralmente demora o processo de adoção quando a criança ainda não foi destituída do poder familiar, quando ela ainda tem legalmente os pais registrados. Há também a hipótese que a criança, mesmo tendo o pai registrado, não se sabe onde está. Então tem que fazer uma série de intimações e citações de forma ficta que acabam demorando um pouco mais.
para falar o seguinte: olha, a justiça tentou lhe localizar, lhe oportunizar o direito de fazer a sua defesa para você não ser destituído do poder familiar, não ter a perda do poder familiar, e não foi localizado. Esse trâmite acaba demorando. Algumas vezes os pais são localizados, eles questionam a destituição do poder familiar. Então, isso pode ser um fator a atrasar. Quando a criança já teve o poder familiar destituído, ou seja, ela não tem mais um pai e uma mãe legalmente, a adoção é mais rápida, mais célere. Por quê? Porque aí a gente só vai avaliar basicamente os requisitos pessoais de quem adota, juntamente com a afinidade que aquela criança ou adolescente deu para o casal. Se realmente foi melhor para o adolescente aquele pai ou aquela mãe que está pretendendo para adoção. E aí o processo tende a ser mais célere. Agora, quais são os desafios para a justiça brasileira para acelerar esse processo? Na sua opinião, teria que ser criadas aí políticas públicas ou alguma situação que pudesse facilitar ainda mais a adoção? Toda vez que tem políticas públicas, tem pessoal gabaritado, pessoal treinado, já com aquele aspecto, isso facilita. Porque a equipe multidisciplinar que é formada em cada comarca, de cada justiça especializada da vara da infância e da juventude, ela tem que estar ligada juntamente com os serviços sociais daquele município. Se não há uma integração, desde que as partes não conversam bem, até porque um ou outro setor não é desenvolvido ou não tem funcionário, isso prejudica sim, porque a gente vai ter que procurar no processo a nomeação específica de uma pessoa, às vezes não encontra, isso tudo leva a atraso. Então, quando o sistema como um todo funciona e está coeso, tudo facilita, porque já vem de um processo desde lá de trás. Aquela criança ou adolescente já é preparado para a adoção, já foi verificado se realmente a família pode ou não receber de volta, porque o primeiro passo não é a adoção. Quando um pai ou uma mãe maltrata uma criança e se verifica que realmente ele não tem condição de cuidar daquela criança, a tentativa primordial é deixar no próprio seio familiar, através dos avós, por exemplo, de irmãos maiores, de tios. Esse é o aspecto. Simples é tentar, primeiro, restabelecer aquele vínculo com os pais. Se não der, restabelecer o vínculo com a família extensa, que são os tios, os avós, os irmãos maiores. E, em último caso, colocar essa criança ou esse adolescente para adoção. Então, quando o sistema do município ou da justiça não está engrenado, eles não estão bem orientados, essa busca para saber qual vai ser o caminho a ser adotado demora. E isso acaba refletindo no processo e na idade da criança, porque a idade sempre anda, o tempo passa e a criança vai ficando mais velha. Agora, na maioria das vezes onde se tem alguma audiência ali, você como juiz e, claro, né, quem trabalha no fórum, quais são os critérios que as famílias mais cobram ali para adotar uma criança e qual hoje é a faixa etária mais procurada? A faixa etária mais procurada, como eu acabei falando, é até uns 2 anos. São as crianças mais novas ou recém-nascidas. À medida que vai ficando mais velho, isso é mais difícil. A justiça não impõe nenhuma restrição, a não ser que a pessoa que queira adotar não preencha os requisitos legais ou não demonstre o cuidado necessário com a criança a ser adotada. Não quer dizer que aquela criança pode não dar certo com o casal A ou com a pessoa A, mas ela pode dar certo com o casal B ou com a pessoa B. E isso a gente tem que sempre buscar da melhor forma, de forma célere, mas sem atrapalhar esse estágio de convivência para verificar se realmente é isso que vai ser possibilitado ou não.
Ok, doutor Antônio, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232 3090. Chuva e esgoto. Cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Candle Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Olá, meu nome é Elizabeth Stein e estou como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, como psicanalista e como coach. A maioria de nós diz ser cristãos, mas o que realmente isso significa? Biblicamente, significa ser discípulo de Jesus. Significa que consiste em acolher, em assimilar todos os ensinamentos e as palavras do Senhor. Mas quando foi que esta palavra cristão foi usada pela primeira vez? Ela foi usada no livro de Atos 11:26, onde ali os romanos, para diferenciar os judeus que não adotaram a doutrina de Cristo, daqueles que adotaram e passaram a ser seus discípulos. Como cristãos, nós devemos seguir os mandamentos de Jesus. E Jesus, ele nos dá 2 mandamentos importantíssimos, que englobam todos os outros 10 mandamentos. E está lá em Mateus 22:37, do 37 ao 39. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é tão importante quanto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero te perguntar, como você tem agido como cristão? Tem guardado esses mandamentos? Tem amado a Deus acima de todas as coisas? Acima do seu carro, acima da sua casa, do seu trabalho, do seu filho, do seu marido ou da sua esposa?
Faz um teste. Aquilo que você mais investe tempo é o que você ama mais. O que realmente você tem amado? Pensa nisso e até o próximo encontro. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. De volta com observações que hoje fala sobre o processo da adoção. Bom, doutor Antônio, no primeiro bloco nós falamos sobre os aspectos gerais da adoção, questão de quantas pessoas estão na fila, questão de demanda e tudo mais. Mas agora a gente vai falar o seguinte: quais são os critérios que a Justiça exige dos casais ou daquela pessoa que esteja ali solteira para poder adotar uma criança, um adolescente que seja? No Estatuto da Criança e do Adolescente, por volta do artigo 197, aos requisitos formais daquela pessoa ou daquele casal que pretende habilitação para ser apto à adoção. Então lá tem os documentos pessoais, tem as certidões necessárias que não respondem a nenhum tipo de delito, que não responde a nenhuma ação penal, tem que se oferecer atestados médicos para dizer que tem a possibilidade psicológica de adoção. E depois que oferece toda essa documentação formal, ela passa por assistentes sociais, por psicólogos, para realmente verificar que aquela criança, que aquele casal ou aquela pessoa está habilitada para a adoção. Esse é o primeiro passo, a documentação formal e o acompanhamento com assistentes sociais ou psicólogos. Bom, e agora eu vou te perguntar o seguinte: tem a questão também daquelas crianças que, como a gente estava conversando aqui no intervalo, tem aquelas crianças específicas, né, que vão para famílias específicas. Como que funciona isso? Vocês, como oficiais, né, da Justiça, analisarem ali como que acontece esse processo, tipo, esse casal aqui está apto para essa criança. Como que é esse cruzamento de dados? Então, uma vez o casal ou a pessoa habilitada, ela vai para a fila do SNA. Essa fila tem que ser seguido a ordem cronológica de habilitação. Só que, digamos, por exemplo, que há um menino de 3 anos. Eu vou no cadastro e vou ver se o primeiro tem a preferência para um menino de 3 anos. Não. Às vezes ele só quer menina, então eu já vou para o segundo e assim eu vou até encontrar um perfil que bata com a criança disponível ou adolescente com o casal, o que ele pretende. Então é assim que a gente procura e a partir daí chama-se aquele casal ou aquela pessoa para dar início ao processo de adoção. Agora, quando o casal, né, por exemplo, a gente tem visto ultimamente casais heterossexuais e homossexuais também nesse processo de adoção, na fila, esperando alguém, né, estar disponível ali, alguma criança ou adolescente. Essa questão da orientação sexual, ela é levada em consideração? Não é levada em consideração. Por exemplo, coincidentemente, recentemente, um casal homoafetivo adotou uma criança, isso não é questionável, a questão é o bem-estar da criança, se eles tratam adequadamente, se a criança está se sentindo acolhida, esse que é o objetivo da adoção. O objetivo não é ver a satisfação pessoal daquela pessoa que adota, e sim o bem-estar da criança. Esse é o principal objetivo na adoção que a Justiça pretende. Agora, com relação, né, à escolha das crianças, com relação à geografia, né, elas são escolhidas próximos àqueles pais que estão para adotar? Ou pode, por exemplo, um casal aqui de Minas Gerais pegar uma criança, né, adotar uma criança lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil todo? Como que funciona? Pode sim. Não, a regra é, se eu tenho uma criança apta na minha comarca, eu vou buscar os casais que estão aqui disponíveis em primeiro lugar.
Agora, se eu não acho, eu tenho uma criança, por exemplo, um pouco mais velha, e nas pessoas habilitadas aqui na minha comarca, eu não consigo encontrar um perfil, eu vou tentar, porque essa criança geralmente está no abrigo, através das assistentes sociais, dos psicólogos, atrás de um perfil que a gente acaba encontrando, ainda que em outro estado ou em outra cidade de Minas Gerais. É assim, inclusive, que funciona com a adoção internacional. A adoção internacional não é a regra, a adoção internacional é a exceção. Como? A partir do momento que se tentou localizar algum pretendente no Brasil e não se foi possível fazer isso, ela é colocada em a possibilidade de adoção internacional. Então, esse é o caminho normal e adequado para a verificação. Agora, com relação àquelas crianças que possuem irmãos, às vezes uma família inteira ali ficou desestruturada, aí a justiça recolheu as crianças justamente para dar mais condições para elas. Como que acontece nos casos onde há irmãos? Eles são separados ou tem algum tipo de cláusula que leve os irmãos também para uma mesma família ou para alguém próximo? A regra é que se consiga manter, preservar a família, não separar os irmãos. Esse é o objetivo principal. Aqui em Pará de Minas, nós já tivemos um caso específico, eram 2 irmãos, e aí nós fomos naquela mesma regra, vamos atrás do cadastro. Chamamos o primeiro e informamos a situação e disse, olha, a preferência tem que ser adotada os 2. Vocês querem, podem, senão a gente vai passar para o pretendente seguinte. E no caso específico a gente chegou no 3º ou no 4º que optou, que quis, não, eu assumo os 2 e por causa disso, para preservar o parentesco entre os irmãos, o laço afetivo dos 2 irmãos, foi preterida a ordem de forma justificada para que se preservasse. E aí eu sempre volto, a gente tem que buscar o melhor fim, não para quem quer adotar, mas sim para os irmãos, para os adotados. Então, esse foi o objetivo e, por isso, acabou se passando justificadamente na fila. Agora, quais são as condições que um casal precisa ter para ser escolhido aí pela justiça para adotar essa criança ou esse adolescente? Por exemplo, ter casa própria, vamos falar nos aspectos práticos, né? O que precisa ser levantado ali, questão de renda, documentação, como é que funciona isso? Geralmente, um lar estável e saudável é o que se busca. Não necessariamente que a pessoa tenha casa, que ela seja bem-sucedida, não. A gente quer um lar estável e que vá transmitir amor para essa criança que vai ser adotada. É verificado renda? É verificado, está entre os requisitos, mas isso não quer dizer que só pessoas com dinheiro possam adotar. Não quer dizer também que só quem tem casa própria pode adotar. Não, desde que o lar seja estável, que vai ser feita uma investigação naquele lar, para os estudos sociais, para verificar que o lar está adequado, que é passível de receber uma criança ou um adolescente para fins de adoção, essa pessoa é aprovada naturalmente, sem maiores questionamentos. A única coisa, quando é um casal que vai adotar, pode ser um casal heterossexual ou homossexual, homoafetivo, eles devem estar juntos, a não ser na remota hipótese que o início do estágio de convivência comece com eles juntos, eles se separam durante o processo, ainda assim é possível da adoção. Mas o início de 2 pessoas quererem adotar uma criança sem estar morando juntas é mais complicado. Então, ou essa pessoa adota de forma unilateral, ou então a adoção não vai ser feita pelo casal, porque o casal ele não está junto. Quando eu falo estar junto, não necessariamente é morar junto, mas é que eles se veem como uma família. Tem um vínculo, né? Tem um vínculo, sim.
Agora, a gente está falando muito em questões de casais, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que são solteiras e têm o intuito de ter um filho, né? Eu mesmo já conheço vários casos, não só aqui em Minas, mas no Brasil também, de pessoas que foram lá, que estavam muito sozinhas, enfim, e queriam, né, se dedicar a uma outra pessoa e foram lá e conseguiram adotar. Uma pessoa hoje que não tem pretensão de casar ou de ter um parceiro, ela também consegue adotar uma criança? Consegue, os requisitos são os mesmos, a ordem que é respeitada é idêntica. Então, quando eu falo aqui de casal ou pessoa, tanto faz. Não se olha orientação sexual, não se olha se eles são casados ou se ele é solteiro. A questão é, se for casado ou em união estável, também esclarecendo, eles têm que estarem juntos, se a adoção for por duas pessoas. Se eles não estão juntos ou não tem aquele vínculo que queiram constituir família, a adoção tem que ser necessariamente unilateral, por uma pessoa. Ok, doutor Antônio, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. A Autoescola Popular chegou a Pará de Minas com a melhor estrutura física e profissional para ajudar você a realizar o sonho da carteira de habilitação. Moto, carro e ônibus próprios e instrutores treinados e capacitados para bem te atender e ensinar as melhores práticas no trânsito. Venha conhecer nossos planos que melhor vão te atender. Autoescola Popular, Rua Tenente Coronel Roberto 29, Sala 4, Edifício Manhattan, Centro de Pará de Minas. Ligue 99904-0658. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. O Number One Pará de Minas está fazendo 30 anos. Você se matricula agora e ganha 30% de desconto nas mensalidades do semestre e 50% no material Dynamic. Number One 3232-3090. De volta com observações que hoje fala sobre adoção. Bom, doutor Antônio, vamos falar agora sobre o acompanhamento da justiça quando essa criança já foi adotada, criança ou adolescente, claro. Como que a justiça acompanha isso? Como que as assistentes sociais vão acompanhando também aquela convivência? Tem às vezes um treinamento prévio, se é que a gente pode considerar como treinamento? Explica pra gente como que é isso. Então, quando a pessoa faz a habilitação, ela passa
por acompanhamentos, alguns cursos, para mostrar o que se pretende com a adoção. Assim que aquele casal é escolhido, se entrega a criança, vai ter um estágio que a gente chama estágio de convivência, que é um período para a gente avaliar se realmente aquela casal ou aquela pessoa, se é isso que realmente eles querem, se eles se adaptaram com aquela criança, se a criança também se adaptou. Então, nesse período, nesse estágio de convivência, são feitas visitas, às vezes semanais, diárias, a depender do estágio, para saber se essa adoção futura vai ter êxito ou não. Porque esse é o objetivo, não é simplesmente entregar uma pessoa, uma criança, um adolescente que já está vulnerável pela própria situação, para saber se vai dar certo para um mero capricho das pessoas que querem adotar. Então tem esse estágio de convivência, essa observação, e geralmente isso é feito durante todo o processo até a sentença final. Bom, e por falar justamente nesse acompanhamento, na questão da adaptação, muitas crianças às vezes não se adaptam e voltam a entrar na fila. Como que vocês lidam com essa devolução, entre aspas? Especificamente, quando o trabalho é bem feito e as crianças são mais jovens, a adaptação é mais adequada, tranquila. Aqui em Pará de Minas, certa vez, eu já peguei um processo que os pais não queriam mais, mas foi um processo que, por N motivos, ele se alongou muito, não era processo daqui de Pará de Minas, veio de outra cidade e foi alongando, a criança, na época era criança, virou adolescente e aquela questão de adolescência, os pais já eram mais idosos, eles queriam devolver, foi feito um trabalho com os pais para evitar isso e foi conseguido. Mas passou com um problema, não foi fácil, ficou em acompanhamento durante muito tempo, porque a ideia é que aquela criança ou aquele adolescente não seja devolvido. Porque se o trabalho é bem feito lá atrás, se o processo corre célere, a possibilidade de acontecer alguma intercorrência é menor. E a adoção, uma vez feita, aquela criança ou aquele adolescente, ele é filho para todos os efeitos. Você não pode devolver um filho, você não pode entregar um filho. Se você entregar ou devolver um filho fora das hipóteses em tese permitidas, você responde de forma adequada, por maus tratos, por abandono de incapaz. Mas no caso, quando a adoção é bem feita, é rápida, tem um acompanhamento de todos os setores, não só da justiça, mas principalmente dos assistentes sociais, conselho tutelar, psicólogos, dificilmente não vai haver essa possibilidade de doação, porque o vínculo foi criado. Bom, e com relação a essa questão da devolução, quando a criança ela é devolvida, para onde que ela vai? Como que é a questão ali da assistente social? O que fala para a criança? Porque é um baque muito grande você entrar no seio familiar, aliás, ter saído do seu, ido para outro e depois sair então novamente para voltar para o abrigo da justiça. Se não conseguir alguma família extensa ou alguma possibilidade, essa criança vai ser novamente abrigada. Geralmente essas crianças, elas saem de abrigos, porque eles saíram numa situação problemática no seio familiar delas, foram abrigadas. A partir do momento que entra no abrigo, a gente tenta buscar uma família. E aí, se essa família, por algum motivo, não deu a continuidade ao processo de adoção, ela vai retornar ao abrigo onde ela estava e aí vai se buscar novamente todo o processo de novo. Realmente é um baque, já é um baque, a criança ser abrigada já é um baque, não é uma coisa fácil para ela, mas para isso a gente conta com psicólogos, com assistentes sociais para dar o suporte necessário para as crianças. Agora, de onde que vem a maior parte dessas crianças? Porque muitas das vezes pessoas podem achar que é aquelas crianças que às vezes ficam nas ruas ou então nos semáforos, e não é bem assim, né? Muitas das vezes aquela criança foi retirada de um seio familiar que era problemático, que tinha violência, que tinha às vezes ali uma questão de agressividade entre os pais ou então com outros parentes. Então, de onde que vem essas crianças? São duas possibilidades básicas que nós temos hoje.
ou essa criança foi retirada do seio familiar por problemas, por maus tratos, por abandono, ou a própria mãe hoje é autorizado por lei, e isso é incentivado, se ela não tiver condições, ela pode, desde a gravidez, já procurar os serviços especializados e falar, olha, eu quero que a minha criança seja adotada, eu não quero ficar, isso não é crime, não é considerado nada, abandono. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele tem um programa chamado Entrega Legal, que o que se quer evitar não é que adoções irregulares e o abandono da criança, como às vezes a gente vê em lixeiras e em matagais. Então, o ideal é que essa mãe, se ela tiver um interesse, ela procura os serviços especializados, ela vai ter um acompanhamento, ela vai ser garantido anonimato, ela não vai ser perseguida, ela só vai ter o acompanhamento normal, vão verificar se é isso mesmo que a pessoa quer, se ela não está em algum estado emocional decorrente da gravidez, e depois que ela faz todo o acompanhamento, ainda assim, quando a criança nasce, é chamado na presença da justiça, de um juiz, para ouvir se realmente é isso que ela quer. A partir do momento que todo esse estágio é feito, essa criança já é encaminhada no início para um abrigo, para depois já ser indicada para a primeira pessoa ou o primeiro casal que está habilitado na ordem do Sistema Nacional de Adoção. Bom, doutor Antônio, nosso programa está se encaminhando para o fim, mas agora vamos falar daquela pessoa que está nos assistindo e tem a vontade de adotar. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Qual que é o caminho das pedras que ela tem que seguir? Não, se a pessoa que quer adotar uma criança e ela primeira coisa, ela tem que conscientemente saber se é isso que ela quer. Se ela realmente fez isso, se ela quer isso e se ela mora com uma pessoa, se ela é casada com uma pessoa, o parceiro também tem que querer. A partir do momento que ela ou o parceiro, quando forem casados, os dois estão de acordo, eles devem procurar a Vara da Infância e Juventude para dar início ao processo de habilitação para adoção. A partir do momento que eles juntarem toda a documentação, eles vão entrar na lista, como qualquer pessoa, e aí vai ter que esperar o perfil desejado. Quanto maior o perfil, maior a possibilidade de querer uma adoção de crianças em regras mais velhas, a possibilidade dessa adoção vir antes, de você encontrar uma criança disponível, é maior. Quanto mais restrito o perfil, ou seja, crianças mais novas, a possibilidade dela adotar vai demorar, porque muito provavelmente há outras crianças na frente. Tá certo, doutor Antônio, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Henrique, eu agradeço aqui a presença, eu espero que eu tenha conseguido transmitir da melhor forma possível a adoção. E só lembrando, a adoção é um gesto de amor, de carinho de uma pessoa ao próximo que precisa naquele momento, deve ser incentivada, mas ela deve ser feita com a melhor forma possível, com a tranquilidade e uma paz de espírito muito boa. Tá certo, doutor Antônio, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Vai lá no nosso WhatsApp 999933060 e faça já um contato comercial conosco. Você então que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse as nossas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa inédito aqui na TVI. Análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!